Senhoras e senhores deputados, peço que a vossa atenção para iniciarmos o terceiro ponto da nossa ordem do dia, que é a audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, sobre a eficácia do CIRCA. Aliás, Sr. Secretário de Estado, aproveito para voltar a cumprimentar, porquanto já o fizemos no início desta audição, mas desta vez de forma mais pessoal, porquanto é o Sr. Secretário de Estado que vai ser ouvido neste momento. E teremos agora, nos termos da grelha que foi previamente aprovada em Conferência de Líderes, uma intervenção inicial do requerente, que é o Grupo Parlamentar do Chega, até 8 minutos. Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, muito boa noite outra vez, bem-vindo a esta comissão. Espero que agora tenha mais tente na língua e não vocifere nenhum à parte, porque do regimento da Assembleia da República os membros do Governo não estão capacitados para fazer à parte e, portanto, espero não voltar a ouvir a palavra palhaço da sua boca hoje aqui neste Parlamento. E quero informar o Sr. Secretário de Estado que o Sr. Secretário de Estado está aqui hoje porque persistiu no erro. O Sr. Secretário de Estado tem vindo a ser questionado várias vezes, tanto pelos grupos parlamentares como pela comunicação social, sobre a eficácia do CIRCA. O CIRCA é o Sistema Integrado de Recolha de Cadáveres em Portugal. Muitíssimos produtores pecuários, principalmente no sul do país, nos distritos de Setúbal, Beja e Évora, têm-se vindo a queixar a miúde sobre a falta de capacidade de recolha de cadáveres. Existem manifestas provas, e já foram demonstradas aqui na audição anterior, através de vídeos e comprovações gráficas, de explorações com várias dezenas de cadáveres amontoados em decomposição, para os quais não houve capacidade de resposta. O Grupo Parlamentar do Chega, há de início que se preocupa com este surto de língua azul, caracterizou, não de sua livre iniciativa, mas porque adotou essa palavra do que houve dos agricultores do primeiro setor, a denominação de colapso do CIRCA. Sr. Secretário de Estado, não foi algo que nós inventássemos, foi algo que ouvimos do setor primário e dos agricultores e dos pecuários que sempre auscultamos. O Sr. Secretário de Estado tem vindo reiteradamente a tentar negar esse colapso, dizendo que não existiu colapso. Ora, eu acho que temos de ser bastante precisos, talvez o Sr. Secretário de Estado não esteja familiarizado com o significado da palavra, mas no dicionário de português diz colapso, diminuição súbita e considerável de energia, ou depressão ou achatamento, ou estado de decadência ou degradação. Eu posso distribuir este documento e, em último lugar, diz destruição ou derrocada de uma estrutura. Ou seja, o Sr. Secretário de Estado está a tentar utilizar a mesma tática política governativa que criticava quando estava aqui sentado como deputado nesta comissão do PSD. Porque quando o senhor, agora Secretário de Estado, João Moura, era deputado desta comissão, do grupo parlamentar do PSD, em várias intervenções dirigindo-se à senhora Ministra da Agricultura e aos seus secretários de Estado, criticava exatamente essa negação da realidade. Disse várias vezes que viviam num mundo cor-de-rosa, que os anúncios que faziam não correspondiam à realidade, que as estruturas do Ministério da Agricultura não estavam a funcionar eficazmente e, quando os governantes do Partido Socialista lhe retorquiam, dizendo que isso era mentira, o Sr. Secretário de Estado ainda extremava mais o discurso. Ora, o que está a fazer exatamente agora é o mesmo, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado aprendeu com o PS e está a governar a PS, que é negar a evidência e negar aquilo que está a acontecer no terreno. Na última terça-feira nós tivemos aqui uma audição com 14 entidades que representam o setor e, para que não me acuse de ser populista ou de estar a deturpar a verdade, como tem feito, eu vou não mostrar vídeos como fiz na audiência anterior, na audição anterior, porque isso demoraria muito tempo, mas vou citar categoricamente aquilo que foi dito aqui na terça-feira e isso é facilmente comprovado pelo vídeo também da audição. Então a CAP disse-nos: a DGAV tem de ter meios para identificar os serótipos existentes
e para comprar vacinas, dando a entender que não tem. Da ACUS, o Sr. Engenheiro Rui Garrido, fazendo uma meia-culpa, dizendo que era interessado no sistema CIRCA, também disse que a vacinação suportada pelo Estado estava a ser suportada pelo Estado em França e em Espanha e aqui nada. E que existia o medo dos sequestros, das explorações e que por isso não comunicavam, ou seja, admitindo uma incompetência do sistema. Mas a Associação dos Agricultores de Porto Alegre disse que o Governo e a DGAV só aplicaram medidas reativas e nunca medidas preventivas. Portanto, é fácil de ver que o que está a acontecer no terreno tem uma narrativa muito diferente daquilo que o Sr. Secretário de Estado tem tentado fazer passar tanto para os meios de comunicação social como aqui em resposta ao Parlamento. Mais disseram que o pedido de aplicação à DGAV da vacina demora entre 2 a 3 semanas, o que torna impossível a vacinação. E esta mesma associação, que é a Associação do Litoral Alentejano, disse que há produtores com 50 cadáveres à beira da estrada durante 3 semanas. Fim de citação. Disse também a ASCAL, dos criadores de gado do Algarve, que tal como aconteceu com a febre hemorrágica, não foi feita prevenção. E, mais grave do que isto, disse o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos Veterinários, disse que as políticas de sanidade animal só são faladas quando a casa está a arder e que chegou à altura de dar importância à sanidade animal, implicitamente fazendo concluir que até agora não se tem dado importância à sanidade animal. Depois, numa segunda ronda, o Dr. Miguel Madeira, da ACUS, disse que o CIRCA não colapsou, não parou, só não se recolheram animais. O que é um paradoxo. Portanto, afirma que não colapsou, não parou, só não se recolheram animais. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que eu gostava de lhe explicar aqui é que não vale a pena enterrar a cabeça na areia, nem vale a pena negar a evidência. Nem muito menos vale a pena, como o Sr. Secretário de Estado teve o desplante de fazer no dia 5 de novembro, na audição da COFAP, dizer que um senhor deputado é um profeta da desgraça, o profeta balão, até um pouco confundindo as suas funções governativas com funções de talvez pastor evangélico. Porque, de facto, o que acontece é que se o senhor Secretário de Estado quer dar esse epíteto de profeta da desgraça e profeta balão a algum senhor deputado, pois tem que o dar a todos os 14 representantes das associações que vieram aqui na terça-feira, porque a narrativa foi totalmente a mesma. Nós vamos dar-lhe aqui a oportunidade, Sr. Secretário de Estado, de se retratar, de admitir que o CIRCA está mal dimensionado, estava mal dimensionado e que foi uma herança dos governos anteriores, que não existe um plano de contingência e que há até aqui uma contradição com o que foi dito pela Sra. Diretora-Geral da DGAV na terça-feira, que disse que os cadáveres não podem ser recolhidos nem pelas câmaras, nem pela Autoridade Nacional de Proteção e Emergência Civil, nem pelo Exército, porque estes não têm carrinhas legalizadas. E agora o Sr. Ministro disse exatamente aqui anterior que existem zonas remotas do país onde as câmaras fazem essa ajuda, onde as câmaras fazem essa recolha, pondo em causa aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse aqui na terça-feira. Portanto, Sr. Secretário de Estado, o que nós queremos ouvir aqui hoje da sua parte é, de uma vez por todas, o Sr. Secretário de Estado admite ou não admite que existiram dezenas de explorações que tiveram animais em decomposição sem capacidade de recolha? O Sr. Secretário de Estado admite ou não admite que houve milhares de chamadas telefónicas para a linha do CIRCA que não foram respondidas? O Sr. Secretário admite ou não admite que houve dezenas de agricultores a ligar para o CIRCA e que conseguiram a chamada, mas que do CIRCA obtiveram a informação que os seus cadáveres não iam poder ser recolhidos? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder. Dispõe também de 8 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados, jornalistas, demais que assistem a esta audição. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que me estão a conferir para vir aqui prestar todos os esclarecimentos que entenderem que sejam necessários, e é sempre para mim uma honra poder estar nesta casa e, através do debate de ideias e de propostas, tentar convosco, em conjunto, arranjar as soluções que considerem mais convenientes. Acredito, pois, que é aqui,
neste local que devemos apresentar as nossas ideias, as nossas divergências e também as nossas alternativas. Contudo, enquanto representante político, gostaria de contribuir para a apresentação de caminhos adequados ao nosso país e ao nosso território. Desde logo, apoiando e apoiado nas instituições públicas com elevado critério e rigor, por lado de um setor agrícola responsável, competitivo e dignificante. É evidente que numa situação de uma calamidade, de uma situação em que há um ataque direto aos agricultores e à produção, nenhum de nós, seja qual for o seu quadrante político, consegue ficar confortável, consegue ficar indiferente. Mas permitam-me, antes de fazer uma caracterização do setor pecuário. A produção pecuária mundial tem sofrido vários ataques por vários movimentos extremistas. Portugal não é alheio e tem também visto vários grupos exercendo uma pressão negativa aos produtores pecuários e ao consumo de carne. Contudo, os produtores nacionais souberam sempre responder com qualidade e elevação. Esta resposta é visível em valor e em prémios. Existem cerca de 3,5 milhões de ruminantes de produção em Portugal, dos quais 2/3 são ovinos e caprinos e 2,3 milhões de ovinos. O setor da produção de carne de ovino e caprino em Portugal representa cerca de 5% do valor da produção animal, com um valor superior a 130 milhões de euros, o que constitui cerca de 2% do total nacional da produção agrícola. Em termos de exportações, representa um volume de mais de 7 milhões de euros por ano. As exportações de Portugal neste setor são maioritariamente para países da União Europeia quando se trata de carne, enquanto nos animais vivos os destinos preferencialmente são países terceiros, nomeadamente o Norte da África. Este governo quer intensificar e promover cada vez mais as exportações, quer fortalecer a produção pecuária em Portugal. A comprová-lo, e permitam-me apenas fazer aqui um parênteses, porque acho que é digno que o façamos, ressalvar aqui, realçar vários acontecimentos. Em pleno estado crítico que estávamos a atravessar deste serótipo 3, deste vírus, nós mantivemos largas exportações, nomeadamente para Israel, de navios com animais vivos. O governo desbloqueou um processo que estava com o governo chinês para a possibilidade de exportação de lã, sendo que a lã era considerado um subproduto e um grande constrangimento para as exportações, para as produções pecuárias de ovinos em Portugal. O governo, através da DGAV, permitiu, incentivou, colaborou na realização de uma feira mundial de queijos, em pleno clima tenso deste vírus, do serótipo 3, cujo primeiro prémio foi atribuído a uma exploração nacional, produção de ovinos portugueses, dando a nós um grande entusiasmo para a produção. Vários queijos de origem ovina e caprina tiveram grande destaque neste certame, com várias medalhas. E é com este propósito e de espírito colaborativo que o atual governo tem estado junto do setor agrícola. É esta mensagem positiva que queremos dar aos agricultores, de dizer que esta produção animal, que esta produção vale mesmo a pena. Recordamos que desde o início das nossas funções, e não queremos ter aqui qualquer tipo de pretenciosismo, fizemos mais de 70 mil quilómetros só na Secretaria de Estado da Agricultura, percorrendo de les a les o nosso país, de norte a sul. Ouvimos e realizámos mais de 160 encontros, foi com confederações, associações, organizações de produtores, todos os agentes ligados aos vários setores da agricultura em Portugal. Recordar ainda que, para além desta presença do Governo no terreno, foi nossa intenção reforçar já em 2025 o rendimento dos agricultores, como o Sr. Ministro aqui anunciou há pouco. Mas foi mais, fizemos muito mais. Majorámos os produtos das raças autóctones, aumentámos fortemente o rendimento dos agricultores mais jovens e a atratividade para este setor. Criámos medidas de apoio ao extensivo, à agricultura extensiva, ao pastoreio, onde estão incluídos os ovinos e os caprinos. Seja através da compra de vacinas para animais, seja na subvenção da OPSA, seja no apoio direto ao sistema de recolha, de processamento ou eliminação de cadáveres, o Governo esteve sempre presente. Realço
O Estado português assume, sem qualquer imposição comunitária, cerca de 70% dos custos com a recolha, processamento e eliminação de cadáveres de animais de produção. Estamos a falar de bovinos, ovinos e caprinos. Não há, repito, nenhuma imposição comunitária para o efeito. A receita obtida com a taxa que existe da circa é manifestamente insuficiente face aos inúmeros compromissos decorrentes das suas atribuições para acolher esta despesa contratual. E estamos a falar em anos de normalidade, não estamos a falar em anos em que há picos como houve de mortalidade atendendo a uma virose. Encontra-se em apreciação nas finanças, e é importante que se diga, um pedido de reforço do orçamento da DGAV para pagar a dívida que herdamos no circa. É este sistema, o circa, que tem colocado a DGAV numa posição de constante devedora. Porque a taxa circa, como já disse, foi criada para financiar o sistema, mas apenas cobre os tais 30% que aqui vos falei. Assim sendo, o Governo deparou-se com elevadas dívidas e eu posso concretizar ainda mais. Foram 12 milhões que estavam de passivo na DGAV para pagamentos da taxa dos encargos circa, sendo que mais 4 milhões, portanto, prefazendo 16 milhões, eram respeitantes a juros que tinham sido acumulados do passado. Claro que o circa está dimensionado para a produção animal existente em Portugal. Não pode, nem nunca poderá estar dimensionado para casos de sobredimensionamento. Este circa prevê, obviamente, a possibilidade de formas alternativas para a eliminação de cadáveres de animais e outros subprodutos de origem animal. Define o conceito de zona remota, como é o caso dos Açores. Nos Açores o circa ainda não existe. Eles utilizam outra vertente que o Estado lhes consagra, que o Estado lhes permite, que é enterrar os cadáveres segundo regras que a DGAV estipula. Da mesma forma que há zonas remotas no território nacional, e é assim que deve ser. Eu nem sei qual é o termo que devo utilizar para estes termos, é impensável que caminhões do lixo de recolha de produtos humanos seja utilizado para esta tarefa. É tudo aquilo que se quer evitar em termos de sanidade de uma só saúde, saúde humana e saúde animal. É completamente disparatado. Assim, infelizmente para os nossos produtores dos distritos de Évora, de Belém, Castelo Branco e Setúbal, que viram a sua mortalidade crescer quase para o dobro, o circa foi posto à prova, em particular nestas regiões. Respondendo diretamente à questão, quero lhe dizer que reafirmo hoje, aqui e vivamente, que o circa não colapsou, como aliás foi corroborado pelos vários atores na passada terça-feira. O termo colapso utilizado pelos profetas da desgraça refere-se a um estado de queda ou desintegração súbita que nunca aconteceu. Mas mais, reafirmo aqui que o sistema circa nunca foi interrompido. Antes, pelo contrário, foi reforçado nas operadoras telefónicas, no número de viaturas, no número de funcionários. Evidentemente que, como quando nos incêndios florestais que acontecem no verão, o nosso sistema de bombeiros não consegue dar resposta ao grande número de incêndios florestais, aqui também aconteceu uma situação, e vou terminar, Sra. Presidente, aqui também aconteceu uma situação de grande anormalidade, mas em que a lei confere e prevê que os animais que não sejam recolhidos em 48 horas não devem ser amontoados, não devem ser mantidos, devem ser, sim, de acordo com a lei, enterrados nas explorações. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos dar início à ronda dos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro dispõe também de 8 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Secretário de Estado e, fundamentalmente, fazer um exercício daquilo que é a situação de emergência na agricultura. No dia 2 de janeiro de 2024, eu estava em Campo Maior e confrontei-me com uma manifestação de agricultores à escala nacional que me deixou imensamente preocupado. Deixou-me preocupado porque era uma situação de emergência, era uma situação onde eu tinha amigos meus que claramente não tinham a mesma ideologia política do que eu, mas saíram à rua porque, em determinada altura, quando se faz a programação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, nomeadamente os ecorregimes,
a forma como o Partido Socialista cabimenta as verbas dos ecorregimes na agricultura biológica e na produção integrada foram inferiores àquilo que foi o número de candidaturas e o número de hectares que tinham por base aquilo que tinha sido o exercício feito no PDR que estava em exercício. E nessa altura, Sr. Secretário de Estado, e se me permite, caro amigo João Moura, vivemos uma situação de emergência e a forma como o Partido Social Democrata reagiu em relação a essa emergência foi num exercício que eu acho que hoje é completamente diferente. Foi uma emergência porque, em determinada altura, se baseou o cálculo daquilo que era a referência às negociações com a Comissão Europeia num valor em que os agricultores portugueses acharam que deviam submeter um maior número de hectares a essa medida. E vivemos um momento complicadíssimo à escala nacional. A forma como precisamos de Bruxelas nesse momento para poder fazer a alteração e um auxílio de Estado é mais de 60 milhões de euros, levou a que essa emergência durante mais de uma semana se mantivesse porque não tínhamos autorização de Bruxelas para utilizar 60 milhões de euros para colmatar essa verba. Hoje, aquilo que o Sr. Secretário de Estado viveu, aquilo que o Governo da AD está a viver, foi um exercício de emergência onde, de facto, por via de um vírus, grande parte das explorações de ovinos em Portugal e os seus agricultores sofreram perdas enorvíssimas. Claramente, aquilo que era o mecanismo de recolha desses animais e depois daquilo que foi a audição das mais de 14 entidades que estiveram presentes no Parlamento Português, acima de tudo, enquanto português, enquanto alentejano, e percebi claramente que toda a gente fez um esforço enorme nesse exercício, nessa forma absolutamente urgente que tínhamos de acudir aos agricultores, às agricultoras portuguesas, e o sofrimento que percebemos foi um sofrimento de emergência. E, de facto, aquilo que eu quero trazer aqui é um exercício de, acima de tudo, de sobriedade. Um exercício de que, quando as ideologias políticas estão no exercício da governação, nós que neste momento estamos na oposição, queremos fazer uma oposição o mais séria possível em relação a essa emergência. E, de facto, isto que eu estou aqui a fazer não é um exercício fácil. É um exercício de muita humanidade com um setor que é a agricultura portuguesa. E, claramente, se o Parlamento e se os partidos não tiverem esse sentido de sobriedade, aqueles que mais vão sofrer nos próximos tempos vão continuar a ser os agricultores de Portugal. O Partido Socialista tem feito um exercício de aprendizagem enorme durante os últimos 8 a 9 meses. De se relacionar com o setor, de se aproximar, dizer que estamos presentes e queremos perceber quais são os principais problemas. E, de facto, depois de termos ouvido essas 14 entidades, Sr. Secretário de Estado, percebo claramente que as situações de emergência acontecem na vida da governação de um país, na vida da governação de um setor tão complicado como aquele que é o setor agrícola, e eu tenho a certeza absoluta que o Sr. Secretário de Estado, se voltássemos 10 meses atrás, a forma como nos posicionávamos em relação a determinadas questões seriam, de certeza absoluta, de uma forma muito mais compreensível. Uma emergência, Sr. Secretário de Estado, é a forma como claramente precisamos de 1 milhão de euros e muitas vezes os orçamentos de Estado, os ministros das Finanças, não têm a disponibilidade e a capacidade para conseguirmos fazer esse processo de convencimento e termos 1 milhão de euros para dar às agricultoras e aos agricultores de Portugal. E, de facto, também a forma como o Partido Socialista se posiciona hoje em relação à agricultura é uma forma de proximidade, de conhecimento. Temos lido, temos aprendido, temos olhado para aquilo que são os regulamentos europeus e, de facto, deixava hoje aqui uma questão que é responder o mais rapidamente possível àquilo que são os compromissos financeiros com as organizações que estão e fizeram essa recolha, Sr. Secretário de Estado, mas, acima de tudo, podermos estar atentos a outras questões que, dentro dos próximos tempos, dos próximos 5, 6 meses, possam vir a ser emergência. Sr. Secretário de Estado, acho que a atitude que o Partido Socialista hoje está a ter em relação a esta questão reflete bem aquilo que é hoje o Partido Socialista em matéria de agricultura. E os agricultores também percebem isso de certeza absoluta. Mas, de facto, questões como aquilo que é o setor do vinho e a forma como toda a dinâmica. E hoje o Partido Socialista aprova o Orçamento de Estado ao Governo da Aliança Democrática e gostávamos muito que
naquilo que fossem os reforços dos mecanismos de fiscalização para que na próxima campanha de vinho não voltamos a ter vinho de Espanha a entrar em Portugal, são questões que preocupam o Partido Socialista. É uma emergência, Sr. Secretário de Estado, se de facto aquilo que se retirou ao investimento para dar às ajudas diretas aos agricultores, se depressa ao Governo da Aliança Democrática não introduzir e não repuser aquilo que é o histórico de investimento e de candidaturas dos agricultores de Portugal, podemos vir a ter uma emergência também em relação a esta questão. Sr. Secretário de Estado, aproveito porque viver e governar acima de tudo são exercícios onde vivemos em função das circunstâncias. E, de facto, o Governo da Aliança Democrática tem introduzido de uma forma completamente objetiva o projeto Água que Une. E, de facto, também, em relação a esta questão, apesar do Partido Socialista ter tido uma abstenção no Orçamento de Estado para 2025, percebo claramente que toda a expectativa que é criada em relação a um projeto de Água que Une não se perspectiva nem na reprogramação do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, mas também não se perspectiva naquilo que é esta urgência, esta vontade que a Aliança Democrática tem comunicado de rapidez. Eu não vejo esse exercício de reforço financeiro e económico para um projeto como o Água que Une. Sr. Secretário de Estado, tentamos fazer esta audição da forma mais séria, responsável e, acima de tudo, dizer que estamos atentos a perceber aquilo que é a governação agrícola e acho que queremos fazê-lo de uma forma séria, como aquilo que é o histórico das nossas relações de deputados, mas também da relação e de proximidade com as agricultoras e os agricultores de Portugal. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Apenas dar uma nota e recordar-lhe que isto é uma audição a requerimento sobre a eficácia do CIRCA. Só quero dar uma nota, o Sr. Secretário de Estado obviamente responderá o que entender e em toda a liberdade também do Sr. Deputado fez a intervenção que entendeu, mas apenas para lhe deixar esta nota que nós estamos aqui numa audição a requerimento. É só. Sim, Sr. Deputado Ricardo Algueira. Presidente, a audição que fiz é uma audição, na minha ótica, e eu acho que as senhoras e os seus deputados de diferentes ideologias políticas me percebem. Eu não fiz nenhuma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, apenas quis refletir com o Sr. Secretário de Estado e com as senhoras e os seus deputados aquilo que são as emergências no mundo agrícola, nos agricultores e na agricultura portuguesa. Sim, Sr. Deputado, com certeza, e entendemos perfeitamente isso. Era apenas para que, no caso de haver alguma dúvida, para que depois não se coloque até para quem nos possa estar a ouvir, que fique claro que estamos aqui no requerimento, nunca interferindo naquilo que é, obviamente, o conteúdo das intervenções das senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Pedro Frazão, para que efeito? Palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, mais uma vez verifica-se uma dualidade de critérios, porque a Sra. Presidente deu a palavra ou entrou em diálogo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, sem lhe perguntar qual era a figura regimental que ele estava a utilizar e o tempo de 1 minuto que a Sra. Presidente agora fez correr, por eu estar a falar, não esteve a correr enquanto a Sra. Presidente esteve em amena cavaqueira e diálogo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Portanto, mais uma vez, se verifica aqui a dualidade de critérios que esta Presidência tem em relação aos deputados e aos grupos parlamentares, porque a Sra. Presidente é absolutamente intransigente nas figuras regimentais quando ela chega a pedir a palavra. E quando agora foi o grupo parlamentar do PS a pedir a palavra, a Sra. Presidente nem perguntou qual era a figura regimental, nem mandou pôr o tempo a correr para, se eventualmente o Sr. Deputado tivesse excedido 1 minuto, lhe tirar a palavra, como me tem feito a mim reiteradamente. Portanto, penso que deve fazer uma introspeção e um exame de consciência sobre esta sua atitude, mais uma vez, na presidência desta Comissão. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão, pelo cuidado. Apenas dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ainda dispunha de tempo, quando o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro entendeu intervir e, portanto, foi no âmbito do tempo, que ainda dispunha, porque já tinha sido colocado a zero. O Sr. Deputado Pedro... aliás, agora Ricardo Pinheiro, peço desculpa, terminou a sua intervenção aos 7 minutos e 30 e, portanto, ainda dispunha de tempo. Era só agora essa nota. pretende apresentar um protesto nos termos, por favor. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, essa sua interpretação é totalmente fantasiosa,
porquanto o senhor deputado Ricardo Pinheiro, de facto, não tinha utilizado tempo, mas o seu cronómetro foi colocado a zeros. Portanto, a senhora Presidente não tinha forma de saber se ele estava a gastar do tempo ou não. Além disso, como eu referi na minha interpelação à mesa, a senhora Presidente não questionou o senhor deputado Ricardo Pinheiro se estava a utilizar do tempo que tinha prescindido e que a mesa poderia ter voltado a conceder esse tempo, ou se estava a fazer uma interpelação à mesa, certo? Portanto, essa interpretação é totalmente fabulosa. É uma interpretação excessiva e não corresponde àquilo que deve acontecer na condução dos trabalhos, que é o absoluto rigor e, aliás, rigor esse que a Sra. Presidente utiliza para o grupo parlamentar do Chega, mas não utiliza para os outros grupos parlamentares. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Relativamente ao tempo que já tinha sido colocado a zeros, porquanto não era expectável uma segunda intervenção do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, mas o não ser expectável não lhe retira o direito de o utilizar e, portanto, obviamente que não tem que justificar o teor da sua intervenção quando dispõe de tempo. Isso aplica-se a todos os grupos parlamentares, obviamente tendo tempo, vão utilizá-lo. E no mais, Sr. Deputado Pedro Frazão, nós estamos no meio de uma audição, mas não posso deixar de lhe dar nota do seguinte: todos os momentos, todas as possibilidades, todas as desculpas, todos os incidentes que o Sr. Deputado possa imaginar ou possa aproveitar, seja a que título for, o Sr. Deputado falo todas as reuniões e todas as sessões. De facto, nós falámos muito do ataque e do combate ao bullying, mas realmente se calhar temos de o combater também nas comissões e dentro do Parlamento, porque isto começa a ultrapassar todos os limites do razoável. O Sr. Deputado não há uma reunião, um momento, uma desculpa que não utilize para tentar atacar a Presidente desta mesa. Eu acredito, Sr. Deputado, que o perturbe a Presidente por algum motivo que desconhece, talvez pelo seu género, talvez por estar perante uma mulher, porque de facto é de um desrespeito. Sr. Deputado Pedro Frazão, o seu comportamento é ao longo de todas as reuniões, sem exceção, de um ataque cerrado. Se a Presidente decide num sentido, está errado; se decide no sentido contrário, errado está. Portanto, o Sr. Deputado tem de fazer também um exercício de consciência sobre qual é que acha que deve ser a condução de trabalhos de um Presidente de Comissão. Porque, Sr. Deputado, eu tento, desde o princípio desta legislatura, conduzir estes trabalhos com lisura, com isenção e com distanciamento. Concedo palavra e tempos de interpelações à mesa ao Sr. Deputado muito superiores a todos os grupos parlamentares que estão presentes nesta Assembleia. Se formos fazer a contabilização, o Sr. Deputado usa de figuras regimentais sucessivamente e são-lhe sempre concedidas nos termos do regimento, Sr. Deputado, com uma grande latitude de interpretação por parte da mesa, não raras vezes com uma grande latitude de interpretação por parte da mesa, mas de facto usar como momento e como motivo para um ataque à Presidente da Mesa, o grupo parlamentar do Partido Socialista usar o tempo de que dispõe, parece-me que não faz nenhum sentido. Quanto ao mais, Sr. Deputado, o seu protesto ficará registado e passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Oliveira dispõe também... Desculpe, Sr. Secretário de Estado, não tinha respondido, peço-lhe desculpa, lápis meu. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro a reflexão que trouxe. De facto, nunca tive quaisquer tipo de dúvidas que da bancada do Partido Socialista há, de facto, um diagnóstico das necessidades e daquilo que é a importância da agricultura em Portugal. Nunca tive qualquer tipo de dúvida a este propósito, principalmente do Sr. Deputado, em particular do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Agora, isso não invalida de lhe dizer, Sr. Deputado, que o caminho que estava a ser levado pelo anterior Governo, nomeadamente a algumas políticas, não era, e o senhor certamente concordará comigo, o mais correto. O desmantelamento de parte dos serviços do Ministério da Agricultura com o desmantelamento das direções regionais causou danos consequentes até na reação que a DGAF teve neste processo do tratamento da língua azul. Na questão do vinho, fazer várias destilações de crise em anos consequentes era, de facto, péssimo para o setor, que é um setor muito pujante em que se acredita. Ambos acreditamos neste setor.
Agora, deixe-me que lhe diga, relativamente a uma situação de emergência como esta que tivemos aqui, e eu recordo o comportamento de situações de emergência, como foi o caso de uma que tivemos bem mais grave, de saúde humana, que foi o Covid-19, em que na altura a senhora Ministra da Agricultura disse que o Covid-19 era uma oportunidade para a agricultura portuguesa. Portanto, são formas de encarar estas situações de emergência. A própria Direção-Geral de Saúde, com a corroboração do Ministério da Saúde da altura, disse que, e foi tão estranho hoje olhar para isto, que não se devia de usar máscaras. E, portanto, houve aqui uma série de desnorte. Não foi este o desnorte que aconteceu nesta situação particular. E aquilo que eu gostava que saíssem todos daqui conscientes, relativamente a este serótipo 3, é que o Governo de Portugal fez tudo o que estava ao seu alcance e no tempo que deveria ter feito. Agora, como foi dito aqui há pouco uma senhora deputada, que disse inclusivamente que se tivéssemos fechado as fronteiras, se calhar os mosquitos não tinham passado. Isto é a diferença entre aquilo que se quer fazer e aquilo que se pode fazer, que é a grande diferença. E isto é a diferença entre a realidade e a ficção, aquilo que se incute nas outras pessoas e aquilo que de facto é real fazer-se. E aquilo que foi real fazer-se, devo-lhes dizer, quando nos apareceu este serótipo, e eu quero exaltar aqui, quer o trabalho da DGAV, mas também do INIAV, o INIAV, os nossos laboratórios, têm a capacidade tecnológica para detectar não só o colicoide, que é o mosquito, que é o vetor que transmite esta doença, e que é portador de um vírus esse, que é um serótipo que tem várias transformações, várias mutações, e que nós temos uma vacinação que é obrigatória para os serótipos 1 e 4, em que o Estado investe muito. Eu devo-vos dizer, o Estado investe muito nisto com as brigadas de sanidade animal, com as quais eu reuni várias vezes e concordo com o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que é muito importante reforçar a nossa relação com estas brigadas, e nós demonstramos a nossa disponibilidade, principalmente para que estas brigadas de sanidade animal não fizessem só os atos veterinários em si da administração da vacina, fizessem muito mais, fizessem um acompanhamento das explorações naquilo que é a sua vivência e no incentivo aos produtores para terem uma sanidade nas explorações de grande rigor técnico e científico. Eu quero lhes dizer que quando está aqui em causa a saúde animal, que colide também com a saúde humana, principalmente no que diz respeito à administração de vacinas, o decisor político tem que agir em função da informação científica que lhe dão e não em função daquilo que é o entusiasmo do momento, daquilo que se vai fazer. Imaginem os senhores que no momento em que, num ato de desespero, e eu reconheço o doloroso que foi em muitos produtores, em muitas explorações, reconheço aquilo que foi a dó de verem animais seus a deixarem de terem capacidade produtiva, a terem perdas significativas. E não são só perdas significativas na mortalidade. A língua azul teve um impacto económico significativo. Para além das mortes dos animais infectados com o surto, afetou ainda o rendimento futuro da exploração. Está em causa o futuro das próprias explorações. Seja pelo seu rendimento que as ovelhas mortas deixaram de aportar, seja pelas consequências que a doença teve nos animais não tratados e que sobrevivem. Isto foi grave. Houve muitos animais reprodutores que, inclusivamente, têm um valor acrescentado na exploração que o próprio animal de carne ou de produção. E, portanto, o futuro das explorações foi colocado aqui em causa. E nós estivemos sempre atentos a isto e sempre numa resposta pronta de preparação de iniciativas e de medidas para esta ocorrência de emergência, como aqui falou e bem. Devo recordar, se o nosso instinto tivesse sido, vamos então, a vacinação é a solução para todos os problemas, uma vacinação que ainda não era comercial, e que não sabíamos sequer a quantidade de vacinas que havia disponíveis, porque neste caso estávamos aqui numa disponibilidade de vacina, que a primeira que autorizámos foi uma vacina alemã e numa segunda fase, uma vacina espanhola. Estávamos claramente em competição com outros Estados-membros que estavam, porque esta vacina, não sendo comunitariamente uma vacina comercial, a sua disponibilidade era muito limitada. O que é que fizemos? De pronto, 10 dias depois da incidência da doença, dissemos aos produtores que vacinem os vossos animais, porque esta vacina é facultativa e podem fazê-lo voluntariamente. E dissemos mais, vamos disponibilizar para esta vacina 1 milhão de euros, e já os fizemos. E eu digo, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, que hoje mesmo já começaram a ser feitos os pagamentos
às OPSAs que tiveram colaboração muito direta e muito respeitável com esta situação. Dirão assim, é hoje mesmo que estão aqui na audição. Eu digo-vos claramente, não é hoje porque estamos na audição. A vacinação é feita, aliás, a comparticipação da vacinação é feita mediante uma autorização. Estamos a falar de dinheiros públicos e que temos que ter em consideração aquilo que são as normas do Tribunal de Contas. Eu próprio fiz um despacho de um ajuste direto para esta prática e para este dinheiro estar aqui, teve que sair dos cofres do Estado, de outras opções políticas que estavam em causa. É isso em cada momento que temos que ter a noção. E devo-vos dizer que começámos hoje o pagamento, exclusivamente, porque o dinheiro até já estava disponível nos cofres da DGAF para este pagamento, porque só hoje começámos a receber da parte das organizações de produtores a contrafatura, nem é o recibo. Até nisto nós agilizámos o procedimento, porque soubemos e tivemos conhecimento que houve vários produtores que teriam dificuldade em entregar a tempo e horas o recibo da vacinação e que já tinham a vacina em sua posse. Aquilo que lhes devo dizer, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, e que sei que senti na sua exposição, que tem perfeita consciência que, de facto, aquilo que se desejava fazer é muito diferente daquilo que se consegue e que se pode fazer. Mas aquilo que este Governo, neste período em que estivemos aqui, desde o início da aproximação da vacina, do anúncio do vírus, que foi feito pelos nossos laboratórios, todas as decisões que foram suportadas por comunicados que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária nos fez, sempre em consonância connosco, sempre em consonância com todos os agentes do setor, com quem reunimos sempre em permanência, fizemos aquilo que verdadeiramente estava ao nosso alcance. De facto, tivemos picos, de facto, tivemos valores anormais, mas esta anormalidade nos fez cair, não nos fez colapsar, fez-nos, de facto, ajustar aquilo que eram as necessidades dos agricultores, que ainda não acabou. Nós estamos cá para continuar estes auxílios, de acordo com aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, com um conjunto de medidas que acabou de anunciar. Tem que terminar. Terminada a resposta do Sr. Secretário de Estado, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Ricardo Oliveira dispõe também de 8 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Permitam-me começar por reconhecer o mérito do Governo e de todas as entidades envolvidas no combate a este flagelo da língua azul, uma doença que já existe há alguns anos e que no passado mês de setembro surge em Portugal com o serotipo 3, que já afeta 12 países da União Europeia. Esta é uma batalha feita de mãos dadas com todo o setor e que não se vence com palavras vãs, mas com uma ação determinada, com medidas concretas e com o compromisso de proteger os pilares da nossa economia rural. Também se vence com verdade. O esforço coordenado do Ministério da Agricultura, em articulação com as entidades veterinárias, com as associações e organizações de produtores, demonstra que, quando há vontade política, há respostas concretas. Recapitulemos a cronologia dos acontecimentos. Serotipo 3, detectado a 13 de setembro no Alentejo. A 14 de setembro, no dia imediatamente a seguir, foram logo definidas medidas de restrição. 5 dias úteis depois, estava autorizada a utilização da vacina, apesar de não ter autorização para ser comercializada. E os senhores que criticam o suposto atraso da vacina são os mesmos que estariam a crucificar o Governo se esta vacina, que não tinha autorização comercial, se alguma coisa corresse mal com ela. A 2 de outubro, já estavam os animais a ser vacinados. A forma como todo o processo de luta contra este flagelo tem sido gerido, desde a autorização para a vacinação e ao reforço na recolha dos animais mortos, não são apenas medidas necessárias, são também gestos de respeito por quem todos os dias trabalha para alimentar o país. Houve um reforço efetivo, um reforço no CIRCA, um reforço financeiro e também um aumento logístico, mais recursos humanos e mais viaturas. A língua azul é uma realidade dura, mas a atuação firme do Governo tem permitido conter muitos dos seus estragos. Já morreram muitos animais, é verdade, mas estariam a morrer muitos mais se o Governo não tivesse sido rápido a agir, apesar de, numa fase inicial, não estarem a ser comunicados todos os casos. Por isso,
o grupo parlamentar do PSD saúda o Governo pela sensatez e responsabilidade demonstradas nesta matéria. Não havia como agir de outro modo. Mais rápido que isto, só com o poder especial da adivinhação, que pode ser um poder que algumas pessoas têm, mas efetivamente não é utilizado em política. É importante sublinhar que desde a identificação do serótipo 3, no passado dia 13 de setembro, tudo se desenrolou de forma célere. Não havia como agir de outra forma, dadas as exigências impostas por uma emergência de saúde animal como esta. O CIRCA, responsável pela recolha de animais mortos, foi posto à prova, mas não colapsou. Uma coisa que colapsa é uma coisa que fica destruída, e não é o caso. Apesar do aumento da pressão e da forma como este Governo encontrou o sistema de recolha após 8 anos de gestão socialista, o CIRCA continuou a funcionar e a lei foi cumprida na medida em que prevê o enterramento dos animais. Colapso total, catástrofe, era o que queriam alguns partidos da oposição, que morressem todos os efetivos para o seu gáudio populista e, com isso, promover ataque ao Governo, ignorando o drama dos nossos agricultores. Perante circunstâncias difíceis, as estruturas de resposta têm conseguido funcionar e dar apoio aos nossos produtores, ainda que dentro de todos os enormes e inesperados desafios. No entanto, não podemos ignorar um fenómeno que, à margem desta batalha sanitária, tem vindo a crescer, que é o uso político da desgraça alheia. Entre os maiores produtores de indignação e desinformação no nosso país estão, infelizmente, alguns partidos que, ao invés de construírem pontes, optam por atear fogos, e refiro-me em particular ao Partido Chega. É fácil ligar o microfone da revolta e gritar palavras de ordem, mas o que é que isso resolve? O que faz a oposição se não tentar colher frutos eleitorais à conta do sofrimento legítimo dos produtores e moldá-lo em discursos inflamados, onde as soluções não aparecem e, quando vem alguma solução, nunca está acompanhada de responsabilidade. Soluções, zero. Vestem a indignação como um manto, mas é um manto que aquece apenas o seu próprio umbigo, enquanto deixa desprotegidos os que sofrem com as adversidades. Senhores deputados, usar a dor dos produtores como combustível para a política do nós contra eles é um exercício de cinismo. O problema da língua azul, como tantos outros que o setor enfrenta, não se combate com o ruído, mas com a razão. Não se derrota com a divisão, mas com a unidade. Os homens, as mulheres que estão lá fora, dispensam bem alaridos. Hoje tem um verdadeiro Ministério da Agricultura e Pescas que toma decisões, que está próximo deles. Este Governo, apesar das limitações herdadas do Governo do Partido Socialista, mostrou que a solução está na ciência, na união de esforços, na ação responsável e no diálogo com todo o setor. O que é que nos propõe a oposição para além do medo, que até assusta os consumidores, e dos discursos inflamados que servem apenas para ter audiência no TikTok? A política séria exige mais do que a capacidade de criticar, exige falar verdade, exige a coragem de propor, a coragem e a capacidade de agir e a responsabilidade de unir. A agricultura e o mundo rural, já de si desgastado pelas intempéries da natureza e pelas dificuldades do mercado, não precisa de mais tempestades criadas artificialmente por quem procura protagonismo a qualquer custo. Esta audição de hoje, requerida de urgência por alegadas declarações falsas do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, era bem escusada. E não sou eu que digo, são as associações do setor. A audição que fizemos na passada terça-feira a várias entidades, por si só, elas deram a resposta e demonstraram que a narrativa que quiseram colocar no espaço mediático estava e era uma farsa. Senhores deputados, proteger os nossos produtores é um dever patriótico. E patriótico não é entrar no concurso de quem grita mais alto. Patriótico é construir um caminho para que a nossa agricultura prospere. O Governo está a fazer o seu trabalho nesta frente e cabe ao Parlamento debater, fiscalizar e melhorar onde necessário, mas nunca cair na tentação do populismo fácil, que alimenta a fogueira da discórdia sem apagar o incêndio das dificuldades. Senhor Secretário de Estado,
Importa que os nossos agricultores e produtores que estão lá fora saibam o que é que está a ser feito para enfrentar as dificuldades atuais e futuras. Diga-nos, Sr. Secretário de Estado, que palavras de conforto, de esperança, de certezas pode dar aos nossos agricultores e aos produtores. A esses, aos produtores, senhores deputados, o respeito e solidariedade e empenho do Grupo Parlamentar do PSD. Ao Governo, o nosso reconhecimento pelo esforço. À oposição, um apelo, que usem a força das palavras para ajudar e não para explorar o medo e a desgraça. A política serve o povo e não o contrário. E disse. Obrigada, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Ricardo Oliveira, a nota que dei ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro aplica-se integralmente também à intervenção que agora acabou de ocorrer, precisamente naquilo que está fora do âmbito do requerimento, com toda a liberdade que têm os grupos parlamentares de ter os conteúdos das suas intervenções que entendam. Passava agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Dispõe igualmente de 8 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Considero que, de facto, as questões que colocou, principalmente a tónica em que colocou, de que a dramatização, o aproveitamento político para situações de desgraça não é nada abonatório. Não, e mais tarde ou mais cedo a máscara acaba por cair, porque eu devo-lhe dizer que em algumas das imagens que foram transmitidas e que foram promovidas e que foram exaltadas por alguns protagonistas, eu dou-lhe um exemplo, eu tenho um filho adolescente e que quando assistiu a algumas dessas teatralizações, dramatizações, me disse que equacionava continuar a comer carne de ovino em casa. E, portanto, eu acredito que muita da população portuguesa, quando assistia a esta teatralização que fomos assistindo, pese embora não se deva tirar qualquer tónica da gravidade e da emergência que já aqui foi dada da situação. Mas é muito oportuno porque eu queria-lhe aproveitar as perguntas que colocou para lhe dizer exatamente algumas das medidas que estamos a preconizar. Sendo elas extremamente importantes, já houve um Sr. Deputado que já saiu, que esteve aqui, que falou na questão das alterações climáticas, o próprio Sr. Ministro da Agricultura também o frisou, em que aquilo que está a acontecer em Portugal, na Europa, de facto são evidências maiores, são exposições maiores de doenças que já existiam há muitos anos, mas que agora estão com uma exaltação muito superior. Foi hoje dito aqui, e estranhamente ainda não se falou muito nisso, mas nós já temos o serótipo 1, o serótipo 3, o serótipo 4, o serótipo 8, sabe-se que na Holanda já há o 12, e sabemos que são 24. E, portanto, aquele mosquito que é quase uma mosca, aquele colicoide que transporta estes vírus que vão tendo várias mutações, aquilo que tem que ser a nossa ação não se pode basear única e exclusivamente naquilo que é o apoio contínuo do Estado a uma vacinação. Sabemos que a vacinação é, de facto, aquilo que melhor resulta em termos de uma prevenção mais pronta e mais eficaz no momento, mas só resulta se ela existir, se houver disponibilidade para essas vacinas. Também sabemos que há estudos vários que estão a fazer investigação no sentido de misturar várias vacinas para os vários serótipos numa mesma toma, numa mesma dose. Agora, incutir ao país a obrigatoriedade de vacinações para vários serótipos é uma questão que se tem que equacionar e todos nós temos que, de forma séria, aqueles que estão aqui para tratar isto de forma séria, sentarmos à mesma mesa se é essa a postura e se é esse o caminho que devemos tomar. Eu dou-vos, por exemplo, o exemplo de Espanha. Os espanhóis estão a querer reverter alguma obrigatoriedade, porque nós, para fazermos uma obrigatoriedade de vacinação, temos que o fazer na totalidade dos animais, não só nos ovinos, mas também nos bovinos. E sabemos que alguns serótipos têm uma incidência maior nos ovinos do que nos bovinos. Mas nós não podemos fazer uma vacinação obrigatória que não seja também para aquele que acolhe, porque o mosquito alimenta-se de sangue. E o mosquito vai picar, seja o ovino, seja o bovino. E ao picar, aquele transmite o vírus para outros. E, portanto, se nós vacinamos só parcialmente, a seguir mantemos a cadeia de distribuição. E por isso é que nós, Sr. Deputado, temos que fazer um estudo muito sério
daquele que pode ser e deve ser o combate ao agente, ao vetor deste vírus. E é isso que estamos a fazer. Aproveito a oportunidade para lhe dizer que, desde logo, em Portugal há aqui uma fragilidade, e o Sr. Ministro há pouco já a disse, que é o facto de Portugal não ter nenhuma indústria farmacêutica que nos ofereça esta vacina. Portanto, nós temos que ir sempre a mercados externos. E indo a mercados externos, estamos sempre dependentes daquilo que é a capacidade de resposta e da capacidade de oferta desta vacinação. E, portanto, aquilo que já temos, já foi um avanço muito grande. Os nossos laboratórios do INIAV já têm, no momento, capacidade de identificar os diferentes serótipos. Isto é um avanço, porque nós sabemos, em cada análise que é feita, e esta análise é recolhida pelas nossas OPSAs, que fazem um excelente trabalho, entregam na DGAV, e a DGAV entrega no laboratório do INIAV, que depois dá a conclusão, e foi através disto que nós obtivemos a confirmação de um caso de serótipo 8 numa exploração ontem, e que hoje mesmo já saiu um edital para as medidas que devem ser tomadas. Ora bem, estes mosquitos transportam este vírus nas suas mais diferentes mutações. Então, o que nós temos que fazer é tentar combater este mosquito. O Sr. Ministro disse aqui há pouco que iríamos, e já adquirimos para a DGAV, foi uma das respostas prontas que fizemos, não viemos a alertar ao mundo, pôr bandeiras em todo o lado, a dizer estamos a fazer. Não, a nossa política não é essa, é fazer em vez de fazer propaganda. E essas medidas que já fizemos, já adquirimos as tais armadilhas, que são armadilhas clássicas ainda, que visam o quê? Capturar em diferentes pontos do país a circulação deste mosquito. E o que é que nós conseguimos fazer? Em recolhas regulares, e vamos aproveitar aqui uma sinergia, e devo-vos dizer uma sinergia que nunca aconteceu no nosso país, que é aproveitar as escolas profissionais agrárias, que eram os patinhos feios, que tinham sido abandonados ao longo dos anos, para fazermos protocolos, para colocar algumas destas armadilhas, para que eles colaborem connosco no diagnóstico, mas também as explorações que são do Estado em diferentes pontos. As escolas superiores agrárias. Já fizemos um protocolo com a Escola Superior Agrária de Coimbra para que estas armadilhas sejam uma realidade. Mas não vamos ficar por aqui, Sr. Deputado. Há formas mais inteligentes, armadilhas mais inteligentes, que estamos a estudá-las nos nossos laboratórios do INIAV. E estas armadilhas inteligentes o que são? São armadilhas que identificam logo os tipos de mosquitos, de insetos que são ali capturados e informam, não necessitando tanto de uma operação humana com uma atenção mais regular. E depois podem ser feitos aqui tratamentos com inteligência artificial. Isto tudo numa lógica de prevenção. Mas não vamos ficar por aqui, Sr. Deputado. Sabe o que é que vamos fazer? Vamos tentar reduzir a população de vetores, tentar reduzir a população de mosquitos. Vamos apelar a uma verdadeira luta biológica. Temos em estudo, nos laboratórios do nosso INIAV, que recordo faz e recapitulo um excelente trabalho, para que há supostamente uma bactéria, que é a bactéria a mesma que tem um ataque de luta biológica contra o dengue, porque o dengue também se transporta e esse afeta sim os humanos, como sabem, e há outras doenças, e portanto a nossa lógica é não só combater os diferentes serótipos de língua azul, mas outras doenças que possam estar em circulação. E esta Wolbachia, que é a bactéria que pode, através da sua inibição sexual que fará nos mosquitos, nos tais colicoides, que poderão, de facto, através de uma luta biológica, fazer o combate ao vetor, ao combate à proliferação deste mosquito e, assim sucessivamente, o combate à transmissão desta doença. É este o trabalho sério que estamos a fazer, a acompanhar, Sr. Deputado, e agradeço muito a oportunidade que me deu para o esclarecer, porque, de facto, é de veras importante que, no futuro, o Estado português, as nossas organizações, os nossos produtores saibam, em cada momento, o que é que está a acontecer e como é que o vetor se está a deslocar, se o vetor é portador ou não e que tipo de serótipos é portador. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que sinalizou à mesa que iria repartir a sua intervenção entre o Sr. Deputado Pedro Frazão e João Paulo Graça. Portanto, Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra. 7 minutos para o Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Bem, eu vejo que o Sr. Secretário de Estado abriu a temática deste requerimento. Agradeço-lhe por isso, por nos dar a oportunidade de perguntar sobre outras temáticas que se insiram na sanidade animal, mais especificamente na língua azul, ao contrário do que fez o Sr. Ministro e até a Secretária de Estado das Pescas, na última audição que esteve aqui hoje, a dizer que só respondia ao objeto do requerimento. Agradeço-lhe essa abertura e louvo-lhe até essa atitude. Espero que os seus colegas de governo façam também o mesmo. A adivinhação, de facto, não é utilizada na epidemiologia, na ciência, mas a epidemiologia, que é uma ciência básica da medicina e da medicina veterinária, deve ser utilizada no controle dos surtos e no controle das epidemias e até na profilaxia. Sr. Secretário de Estado, todas essas medidas que o Sr. Secretário de Estado falou agora já eram conhecidas já desde 2004, quando esta doença apareceu em Portugal. E elas foram abandonadas, tanto para combater o serótipo 1 como para combater o serótipo 4. E agora estão a repescá-las. Eu quero lhe perguntar porque é que durante estes tantos anos, estas 2 décadas da doença em Portugal, acha que isso não foi feito? Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a pergunta que foi colocada e eu queria aproveitar o momento, se puderem, para referir aqui uma coisa que ainda não tinha feito, que é, a dada altura, de facto, o Governo, e assumo isso, estava com uma informação deturpada, alterada daquilo que era a realidade. Os números que nos chegavam eram, de facto, diferentes, aqueles que nas informações oficiais, e o Estado tem que se basear em informações do Estado daquilo que nos vai chegando. Mas chegavam-nos relatos. E foi a propósito desses relatos que havia aqui uma discrepância muito grande entre aquilo que era a ação, os agentes, aquilo que nos diziam, que eu próprio, apesar de nesse dia ter que estar aqui no Parlamento convosco, porque estávamos em discussão do Orçamento de Estado, e estava cá todo o Governo, que era a sua missão estar aqui, e foi por essa razão que eu não me desloquei à organização de marinos no Alentejo, em Évora, e eu nesse dia fui lá. E fui lá com uma missão especial. Para além de ter denunciado que aqueles alarmismos não estavam a fazer bem à produção, eu disse ainda outra coisa e foi o principal da minha missão nesse encontro e que eu aproveitava para mostrar num vídeo ao Sr. Deputado, principalmente ao Sr. Deputado do Chega. E reforçar apenas. Não há qualquer tipo de penalidade para qualquer exploração, qualquer sequência. Deixe-me só dizer uma coisa, peço desculpa, para que não fiquem dúvidas quaisquer que sejam. Não há, e agradeço muito a Jeca Pulas o que nos disse, e reforçar apenas, não há qualquer tipo de penalidade para qualquer exploração, qualquer sequestro, qualquer ação, por nos dizerem a mortalidade que têm, o número de animais que supostamente estarão afetados com isto. Para nós, acreditem que é muito importante. Isto é uma situação nova para todos. Para nós é muito importante, principalmente para aqueles que vacinaram, que nos possam dizer, olha, nós vacinámos e o resultado foi 100% satisfatório, 60% satisfatório. Toda a informação que nos possam dar neste momento é altamente útil. A dado momento do estado de emergência em que estávamos, foi pedir a todos os produtores que nos dissessem a verdade, a todas as organizações de produtores que nos dissessem a verdade, referindo e sublinhando que não havia qualquer tipo de penalização. Voltando ao tema que o requerimento me trouxe aqui, e porque não estou em crer que o proponente desse requerimento seja aquele que se queira desviar do tema aqui proposto,
vou voltar ao CIRCA. O CIRCA foi criado em 2003 como medida preventiva e minimizadora dos riscos de subprodutos e produtos derivados de animais para a saúde pública. Regulamentado no número 1774 de 2002, o sistema, ainda hoje em vigor, assegura a recolha, processamento, eliminação ou utilização de subprodutos derivados dos cadáveres dos bovinos, ovinos e caprinos, que morrem em explorações agrícolas, entrepostos pecuários, centros de agrupamentos, abegoarias de matadouros. E para já ficava por aqui. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Frazão, dar nota que o Grupo Parlamentar do Chega dispunha de quase 5 minutos e meio e o Sr. Secretário de Estado já gastou metade do tempo e, portanto, cabe agora ao Grupo Parlamentar do Chega a forma como pretende gerir, tal como naturalmente ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Pedro Frazão, pode continuar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, o Sr. Secretário de Estado não sabe responder ou não respondeu porque é que durante estes 20 anos essas medidas de profilaxia não foram adiantadas e não foram disseminadas por todo o território nacional, como também provavelmente não sabe responder porque é que, estando este serótipo 3 em circulação já em 10 países da Europa e estando já do conhecimento que provavelmente muito em breve iria chegar a Portugal, até porque Portugal importa várias dezenas de contentores de flores vindos da Holanda, onde o serótipo estava muito presente e que é sabido que as flores podem transportar no seu interior estes insetos colicoides, porquanto eles na fase mais juvenil alimentam-se do néctar das plantas, isso também não foi tido em conta. E, portanto, não houve aqui nenhum tipo de profilaxia, nenhum tipo de prevenção, e foi isso que nos foi dito na audição de terça-feira. Repare, na terça-feira disseram-nos coisas como o seguinte: o número de cadáveres ultrapassou em muito a capacidade de recolha. A ADAP, de agricultores do Porto Alegre, disse novamente que só tinham feito medidas reativas, portanto não tinha sido feito nada. Mas relativamente ao CIRCA, que o Sr. Secretário de Estado falou, eu vou-lhe dizer o que nos disse Aníbal Cabral, da Associação de Produtores de Castelo Branco. No Fundão, há muito tempo que o CIRCA não recolhe um único animal. Da Ovibeira, o Sérgio Folgado, presidente, disse-nos o seguinte: considero a recolha de cadáveres ter sido uma catástrofe. Foi esta a palavra utilizada. Não sei se acham que este dirigente da Ovibeira também é um perigoso populista político que está a tentar assustar as pessoas e assustar os produtores que ele próprio representa. Não sei se pensam que é isto. Também da CNA, Pedro Santos, da CNA, disse: houve uma reação tardia por parte do Governo e está muito claro tudo o que está a acontecer no terreno. A situação é grave e precisa de uma resposta à altura. Disse mais: ainda hoje são os agricultores que estão a pagar o acesso às vacinas. Portanto, esse €1 milhão que foi anunciado ainda não chegou ao bolso dos agricultores. E outra mensagem que foi totalmente transversal é que tem existido um enorme desinvestimento na sanidade animal. E que em Portugal continuamos a andar sempre a correr atrás do prejuízo. Em vez de previrmos os surtos e as epidemias que estão já presentes em outros países da Europa, não vieram do norte da África, Sr. Secretário de Estado. Portanto, escusa de falar das alterações climáticas como o grande alibi para este surto desta doença. Esta doença não veio do norte da África. Esta doença veio do norte da Europa. E, portanto, aqui, essa esse super chapéu das alterações climáticas, eu penso que não se deve aplicar. Portanto, diga-nos lá, Sr. Secretário de Estado, o que é que de facto vão fazer para dar importância à sanidade animal e se de facto admite ou não que não houve capacidade de recolha de cadáveres em muitas situações. Obrigada. Sr. Deputado, apenas uma pergunta antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. O Chega pretende que seja respondido imediatamente ou pretende que seja no fim? Portanto, o Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, de facto, estou no Governo há 8 meses. Responder porque é que em 20 anos não foram feitas medidas de prevenção e profilaxia, certamente que nesta sala não serei a pessoa mais habilitada para o fazer. Se calhar, alguns que inclusivamente trabalharam na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária terão maior habilitação para saber porque é que não conseguiram fazer mais e melhor.
Mas, pronto, relativamente às situações de Castelo Branco, não sei porque é que existiram estas dúvidas, porque Castelo Branco é precisamente uma das zonas remotas considerada no nosso país, como eu disse há pouco. O diploma consagra exatamente esta situação de exceção, em que, não sendo uma obrigatoriedade do Estado, os proprietários e detentores de animais, quando têm mortalidade, eles próprios podem operar com regras daquilo que são as medidas que a DGAV tem devidamente elencadas. Relativamente, eu volto a repetir, relativamente ao 1 milhão de euros que foi disponibilizado como suplemento aos 6 milhões que já atribuímos às organizações de produtores de sanidade animal por ano, e portanto este ano há um suplemento de 1 milhão, e queremos ver incrementado no futuro este valor de forma significativa. Este valor foi dado, foi considerado, foi feito num ajuste direto, repito, mas o facto de ser um ajuste direto não significa que agora a torneira está aberta e toma lá o dinheiro, vai embora, que a coisa é feita de forma anárquica. Bem sei que alguns gostariam que o nosso país tivesse alguma anarquia na sua gestão, mas não, aqui há rigor. E o dinheiro para chegar ao bolso dos agricultores, que esperemos que chegue e vai chegar, acontece aquilo que já aconteceu a partir de hoje, que foi contra a fatura, demonstrarem que fizeram a despesa e, relativamente a essa despesa, nós cá estamos para a compensar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Pedro Frazão, continua o Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado Pedro Frazão, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, portanto, estamos aí no bom caminho, porque parece-me que o Sr. Secretário de Estado já está a começar a admitir que, de facto, existiram muitas situações em que não houve capacidade de recolha de cadáveres e que existiram telefonemas que não foram atendidos, o que é exatamente o contrário àquilo que o Sr. Secretário de Estado disse nesta mesma sessão de esclarecimento, que disse que mantinha a capacidade em 48 horas. Mas outra coisa que disse, que fiquei perfeitamente pasmo. O Sr. Secretário já disse que potencialmente quem trabalha na DGAV é que sabe porque é que não conseguiu fazer esses planos. O Sr. Secretário já está a atacar os funcionários da DGAV. É que sabe que a DGAV devia ter 1.136 pessoas no seu mapa de pessoal e atualmente só tem 650. Então o Sr. Secretário de Estado acha que são as pessoas que trabalham na DGAV é que têm que responder pelos planos de erradicação da doença e de epidemiovigilância dos surtos que estão a acontecer na Europa, quando estão totalmente deplecionados dos recursos humanos? O Sr. Secretário de Estado, por amor de Deus, quer dizer, não vamos por aí. Por outro lado, já que fala da DGAV, o Sr. Secretário de Estado há pouco também disse uma coisa que me pareceu um pouco erróneo. O senhor disse, vou citar, a desmantelação das DRAPs teve consequências até na forma como a DGAV reagiu a esta emergência. Portanto, por um lado está implicitamente a admitir que a forma como a DGAV reagiu a esta emergência não foi a melhor possível. Porquê? Porque o PS desmantelou as DRAPs. E depois, o Sr. Secretário de Estado também demonstra algum desconhecimento da estrutura verticalizada da DGAV. É que os serviços desconcentrados da DGAV não estão nas DRAPs. A DGAV tem divisões de intervenção veterinária autónomas das DRAPs e, portanto, não percebo como é que o Sr. Secretário de Estado está a dizer que a desmantelação das DRAPs teve consequências até na forma como a DGAV reagiu a esta emergência. Por outro lado, o Sr. Secretário de Estado também admitiu a seguinte frase: o CIRCA está subdimensionado, disse o Sr. Secretário de Estado há pouco. Portanto, tendo aqui esta admissão e não querendo entrar em semântica nem em debates sobre a palavra que deve ser ou não utilizada, eu, por mim, Sr. Secretário de Estado, já fico bastante satisfeito que o Sr. Secretário de Estado tenha vindo a esta audição e que tenha, pelo menos, reconhecido parcialmente o CIRCA está subdimensionado e que existiram muitíssimas explorações em que o CIRCA não manteve a capacidade de recolha de 48 horas, como o Sr. Secretário de Estado queria afirmar naquela sessão de esclarecimento. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. O Grupo Parlamentar do Chega esgotou o tempo de que dispunha, portanto, mas tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não é... Eu vejo alguma desilusão da parte do Sr. Deputado, que de facto isto não lhe correu como ele esperava, com o alarido e com a exaltação que ele tentou preconizar aqui no início.
e está a tentar, nesta fase final, colocar palavras que repetiu várias vezes, como se eu as tivesse dito que eu não disse. Primeiro, eu nunca disse que a DGAV não tinha prestado um excelente serviço. Aliás, eu repeti aqui várias vezes e reafirmo, caso hajam dúvidas, que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária fez um excelente trabalho. Tem feito um excelente trabalho. Eu próprio os tenho acompanhado com grande proximidade. Olha, ainda há dias os fui acompanhar no desalfandegamento, no Porto de Sines, porque nunca ninguém os tinha acompanhado numa situação destas, onde eles trabalham a horas tardias, trabalham com condições, como devem compreender, a analisar aquilo que vem de contentores de frutas e hortícolas. E, portanto, fui lá enaltecer o trabalho deles e foi reconhecido por toda a administração o excelente trabalho que fazem. Eu não afirmei aqui, em momento algum, que o Circa está subdimensionado. Eu disse uma coisa perfeitamente contrária e posso ler, se encontrar aqui o documento, que eu tenho a frase escrita. Porque eu já vou sendo habituado àquilo que o Sr. Deputado tenta fazer com as rasteiras que faz, com os excertos de algumas frases, com alguma deturpação de algumas afirmações, ou até com um lapso linguístico que se faz um aproveitamento terrorífico daquilo que é dito. E eu não vou permitir isso. Não há um subdimensionamento do Circa. O que existe é, em casos extremos, o Circa não pode estar preparado. E dei o exemplo dos bombeiros. Sr. Deputado, lamento não o ter alimentado a sua ira. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminado o tempo do Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do PCP tem a palavra Sr. Deputado Alfredo Meia. Claro que está cá. Dispõe de 6 minutos, Sr. Deputado. Sra. Presidente, muito obrigado. Eu confesso que estava aqui a refletir sobre se este surto de língua azul faz jus ao rifão popular segundo o qual casa roubada, trancas à porta. É que eu receio que nem isso. Receio que nem isso. Ó Sr. Secretário de Estado, como é que explica o receio dos produtores e até das suas organizações na comunicação de casos suspeitos de doença, até com o receio de sequestro de animais? Como é que foi dada a resposta aos pequenos produtores? Há 2 dias as organizações de produtores referiram aqui, várias delas, e nomeadamente a CNA, a intervenção do Governo, a intervenção tardia do Governo, a intervenção tardia da DGAV. O Sr. Secretário de Estado reconhece que isto aconteceu ou as organizações de produtores estão equivocadas? Calculo que não nos quiseram manipular. Enfim, haverá talvez um equívoco, admito. O Sr. Secretário de Estado reconheceu aqui, há momentos, que o desmantelamento das DRAP prejudicou a capacidade de reação do sistema ao surto. A pergunta é como é que vai corrigir isto? Se já está a corrigir e como é que vai corrigir? E, concretamente, qual é a capacidade da DGAV, tendo desde logo em conta o dimensionamento, a clamorosa falta de trabalhadores, na prevenção, detecção e intervenção imediata no caso das doenças de animais, e como é que perspectiva o seu desenvolvimento próximo, tendo em conta que estes problemas são cada vez mais frequentes. Já agora, concretamente, que medidas estão a ser tomadas para circunscrever o caso de língua azul já no serótipo 8, que foi detectado, com o objetivo de o circunscrever? E para que não se propague, é que estas coisas propagam-se com grande velocidade, como bem sabe. Impõe-se também perguntar qual é a preparação, a capacidade técnica, operacional, os meios do país, do Estado, para enfrentar surtos de doença a animais, ou também, já agora, a talho de foice, problemas fitossanitários ou pragas. Além da língua azul, enfim, a xilela fastidiosa, o fogo bacteriano, a vespa asiática, que aí continua em grande força, e há agora uma espécie um pouco mais volumosa, etc.
Sobre o CIRCA e sobre, concretamente, as afirmações da senhora Diretora-Geral da Agricultura e Veterinária quanto às condições dos veículos para a recolha dos cadáveres. Referiu, concretamente, que eles devem estar legalizados. Eu tenho que perguntar-lhe, Sr. Secretário de Estado, que características é que são obrigatórias para os veículos destinados a transportar cadáveres de animais. O Sr. Secretário de Estado até referiu há pouco os carros da recolha de resíduos urbanos, etc. Isto é, se além do transporte de cadáveres, podem transportar, seja outros animais vivos, seja outros produtos, referiu os resíduos, o que é que podem transportar? É porque esta questão deve ser clarificada, porque há quem pense que os mesmos veículos que vão buscar animais podem, em algum momento, antes ou depois, passar por um circuito próximo e ir largar ou recolher outros produtos, outros materiais. E, portanto, esta matéria convinha ficar esclarecida, até para não alarmar, suponho que também é importante isto, não alarmar de forma infundada as populações. E disse muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder. Dispõe de 6 minutos. Muito obrigado. Agradeço as questões aqui deixadas pelo Sr. Deputado Alfredo Maia e dizer-lhe concretamente o seguinte. Eu já repeti em várias ocasiões nesta audição que a resposta do Estado, a resposta que foi dada não foi tardia. Aquilo que foi a resposta dada foi a resposta imediata naquilo que era possível dar. E eu disse há pouco e reafirmo. Uma coisa é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse, outra coisa é aquilo que é possível fazer-se. O Sr. Deputado certamente que gostaria, como eu gostaria, como todos gostaríamos, que tivéssemos logo num ato imediato a cura para a doença e uma barreira, uma cortina para que o mosquito, o vetor que transporta a doença, não se pudesse disseminar. Mas isto não era possível, estava a acontecer. Esta doença, apesar de já estar identificada há vários tempos, a solução para ela não existe em lado nenhum. Existe uma vacina que ainda não é comercial e que é usada como medida, de facto, mais emergente e que nós autorizámos e estamos a compensar. E sabe, Sr. Deputado, nós quando definimos este milhão na portaria que assinei, no ajuste direto que fiz, a regra era precisamente para ajudar as pequenas explorações agrícolas, os pequeninos produtores. E sabe porquê? Porque, por exemplo, aquelas que são de grande dimensão, que são muito exportadoras, não estão contempladas com esta ajuda da vacina. Os animais que são para exportação não estão contemplados. E, portanto, com isto conseguimos que os animais das pequeninas explorações fossem aquelas que fossem mais contempladas. Eu quero alertar aqui, Sr. Deputado, que quando eu falei dos danos, que são vários, e têm implicações nos braços da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e em algumas daquelas que são as suas ações, porque alguns dos seus elementos estavam agregados nas antigas direções regionais. Eu, quando fiz essa resposta, não era em concreto para este serótipo 3, era para o Estado-Geral da Agricultura, porque respondi ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira que estávamos a fazer aqui uma análise mais macro. E, de facto, eu reafirmo, algumas das ações que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, não em particular deste serótipo 3, mas da sua ação contínua, saíram altamente prejudicadas. O que é que o Governo está a fazer para inverter? Olha, de pronto, indicou que o Sr. Ministro da Agricultura vai propor e vai designar, sob a aprovação do Conselho de Ministros, um vice-presidente em exclusividade para a agricultura. E é para ele que serão reportadas todos os braços armados, todas as ações que as antigas direções regionais que queremos ver renascer. Porque a proximidade ao agricultor é fundamental.
E nós não só queremos retomar aquilo que eram os trabalhos das direções regionais, como queremos reforçar esta política de proximidade. E brevemente teremos notícias muito satisfatórias a este propósito nas medidas que estamos a tentar fazer de aproximação dos produtores, sejam grandes, sejam pequenos, das políticas do Governo, das ações do Governo, inclusive com desmaterialização daquilo que são algumas dos apoios que estamos a dar. Relativamente ao plano as medidas que já tomamos, relativamente ao serótipo 8, aquilo que fizemos foi exatamente aquilo que é possível fazer, mais uma vez, Sr. Deputado. Nós, tendo diagnosticado e confirmado que o serótipo é o 8, e foi logo o primeiro trabalho que não deve ser desvirtuado, porque nós temos de facto essa capacidade de levar análises laboratoriais recolhidas pelas OPSAs, pela OPSA, neste caso, do Norte Alentejano, e remetê-las pela DGAV ao INEAV, e confirmar que numa exploração pequena, de um pequeno agricultor, com poucas unidades de bovinos, tínhamos não só o serótipo 3, como o serótipo 8. E o que fizemos logo, como no caso do serótipo 3, lançámos o plano de contingência. E o que é este plano de contingência? São um conjunto de regras e medidas que delimitam, num raio de 150 km, por exemplo, que não pode haver circulação de animais de nenhuma exploração. Mais um plano muito intenso de aconselhamento de desinsetização das explorações. E ao contrário daquilo que foi dito aqui há pouco, que de alguns negacionistas, não foi Sr. Deputado, de alguns negacionistas de que de facto as alterações ambientais estão aí, são causadoras, é que nós estamos em pleno inverno. E ainda o frio não aconteceu, porque o frio, quando está com persistência ao longo de vários dias, elimina o agente vetor, ele deixa de se mover. E, portanto, isto é, de facto, decorrente das alterações climáticas. Sr. Deputado, eu quero tranquilizá-lo aqui e dizer-lhe, Sr. Deputado, que as viaturas que são utilizadas para o CIRCA são viaturas altamente especializadas para este efeito e que nós, no caderno de encargos que temos para este efeito, e quero aproveitar a ocasião, que não foi o facto de ter uma coincidência hoje, de estarmos aqui, não foi premeditado hoje, porque isto já foi ao Conselho de Ministros, hoje saiu o concurso para 2025 e 2026 da recolha de cadáveres, pese embora ainda não tenha terminado o que está em vigência, porque ele termina no tempo ou no valor. E aquilo que lhe quero dizer é que não é possível... Vou-lhe pedir para terminar, por favor. Eu vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que é altamente proibido o transporte de animais vivos neste tipo de viaturas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos assim a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda, à ronda das perguntas. Cada senhora ou senhor deputado tem 2 minutos, que peço que tentem cumprir. E começo por chamar a senhora deputada a passar a palavra, peço desculpa. Só antes disso, senhor deputado Alfredo Maia, pretende intervir nesta segunda ronda? Muito obrigado. Assim sendo, dou a palavra à sessão 5. Passo 2 minutos cada um, tem depois o mesmo tempo conjunto para as respostas. Passo então a palavra à senhora deputada Sónia dos Reis, tem 2 minutos, faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os deputados e deputadas presentes, o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa. Sr. Secretário de Estado, o Governo agiu. Perante uma situação inesperada e de emergência, não abandonou os agricultores como nós saberíamos que não abandonaria. Procurou soluções e, apesar das perdas de todos, que todos reconhecemos como graves e que prejudicaram os nossos ovinicultores, porque também o Grupo Parlamentar do PSD está constantemente no terreno e está ciente do que acontece, urge agora saber com que contam estes produtores para fazer face aos prejuízos, recuperar e, em alguns casos, recomeçar. Portanto, Sr. Secretário de Estado, sendo muito objetiva e muito direta, que medidas estão previstas para ajudar estes produtores a recuperar das perdas resultantes da língua azul, a não perder a esperança e que precisam de soluções rápidas e eficazes a curto prazo deste Governo?
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Obrigada, senhora deputada. Segue-se o senhor deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, 4 registros que lhe quero fazer. Desde logo, a boa coincidência, isso faz com que nós tenhamos que adotar mais vezes a vinda dos membros do Ministério cá, porque já a propósito da questão dos problemas vitivinícolas, houve também decisões no dia, coincidentemente, no dia em que os membros do Governo cá vieram também para uma audição. A segunda questão que queria deixar de colocar também, até porque ouvimos aqui respostas rápidas, terminologia dessa, de parte a parte, entre a AD e o próprio Secretário de Estado, eu queria dizer uma coisa que é importante. Na questão do circa, ouvimos nos últimos 15 dias 2,5 milhões como reforço para os serviços de circa, dia 22/11, 30 milhões de euros para os serviços de circa e hoje 36 milhões de euros com a resolução que aqui está. São 68 milhões e meio ao todo que iremos ter de reforço no circa? Pergunto. E depois a questão da resposta pronta. 77 dias. Faz hoje precisamente 77 dias entre o dia 13, 14 de setembro e aquilo que é efetivamente a resposta e, tendo por verdade, claro, aquilo que é hoje a entrada de 1 milhão de euros para as ODSAs e para os produtores. Acha que isto é uma resposta rápida? Pergunto também, porque ouvimos aqui, ainda na terça passada, em visão global ou universal, que todas as entidades, aquelas que são beneficiárias, disseram que até àquele dia, há 2 dias atrás, não tinha entrado qualquer verba. E aquilo que lhe queria dizer é que resposta rápida de autorizar a vacinar é uma resposta rápida que, diria eu, que os produtores não agradeceram assim tanto. Aquilo que é a resposta rápida era a comparticipação das vacinas e essa, segundo se consta só hoje, é que se efetiva. 77 dias. É uma resposta rápida, pergunto. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Paulo Graça, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, faz favor. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Todos nós falhamos, todos nós temos dias menos bons, mas todos nós devemos ter responsabilidade, bom senso, profissionalismo e humildade. Vossa Excelência não teve presente, mas vou presumir que teve conhecimento da última reunião desta Comissão. E deixe-me que lhe diga, a mensagem e o trabalho do Governo não está a chegar ao terreno ou as queixas que ouvimos não são fundamentadas. Sr. Secretário de Estado, o circa colapsou. E colapsou porque não conseguiu responder em tempo útil àquilo que é a sua função. Há relatos que chegaram a estar 3 semanas de animais mortos colocados à beira da estrada, conforme pedido para serem recolhidos. Todos sabemos que foi uma situação inesperada, todos sabemos que apanhou tudo e todos desprevenidos, mas todos sabemos que temos de estar mais e melhor preparados para estes acontecimentos. Sr. Ministro, no site da DGA pode ler-se proceder à recolha dos animais em tempo útil e permitir efetuar a despestagem obrigatória. Portanto, dizer que colapsou não é nada mais, nada menos do que adjetivar o sucedido. Sabemos que foram tomadas medidas adicionais em termos de reforço de meios para mitigar o problema, mas mesmo assim o tempo de resposta nunca poderá ser entendido como útil. Mas, Sr. Secretário de Estado, este episódio tem outros contornos. Pode Vossa Excelência explicar que quando se aperceberam que a recolha não seria feita em tempo útil porque não foi dada autorização para serem enterrados os animais que se decompunham a céu aberto à mercê de animais selvagens e a largar cheiros nauseabundos. A pergunta é de quem foi essa ordem para não enterrar e porquê? Será que existia interesse de alguém em que, independentemente do tempo que se demorasse, que os animais tinham de ser obrigatoriamente recolhidos e não enterrados? Sabe, na referida última reunião, a senhora diretora-geral da DGAV, que se encontrava por videoconferência, não se apercebeu que tinha o micro ligado e disse: estes querem é dinheiro. Senhor Secretário de Estado, os produtores e criadores não querem dinheiro, querem respeito, dignidade, querem condições para trabalhar, a fim de pôr comida na mesa das suas famílias. Se alguém quer dinheiro, e pelo que aqui ouvimos, devem ser os mesmos que beneficiam com a recolha e não o pobre criador que viu os seus animais a morrer. O que aconteceu com a recolha de cadáveres de animais mortos, com a calamidade da doença da língua azul, só provou que não estamos preparados, que não temos plano B, que não temos estratégia preparada para este e outros casos. Obrigada, Sr. Deputado. Tem mesmo que terminar. E tudo no futuro, tenho a certeza que será melhor. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Sr. Deputado. Segue-se uma intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Valente, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu, quando me insurgi contra a forma como este requerimento
foi apresentado, ao que parece, tinha razão. E estou-me a referir à questão das falsas declarações. Creio que foi aqui provado que o Sr. Secretário de Estado não teceu as declarações da forma como a bancada parlamentar do Chega entendeu, e o que aqui aconteceu hoje não foi mais do que mostrar que, por vezes, temos alguma imprudência de acordo com aquilo que é a nossa intenção e o nosso interesse para apresentar e para ter a oportunidade de escrutinar o Governo. Não devemos também afirmar verdades absolutas de acordo com aquilo que são os nossos interesses, pondo assim em causa, por vezes até, a própria razoabilidade dos factos. Eu estive presente na audiência de terça-feira aos agentes do setor e vi preocupação, vi apreensão, e esta apreensão é própria da impotência que os próprios produtores têm ao ver os seus animais a morrer e a ver pouco a fazer. Contudo, também vi esperança e, acima de tudo, vi confiança na tutela. E esta esperança e esta confiança na tutela surgem porque a tutela tem dado aos agricultores previsão, verticalidade na forma como assumem os problemas que vão surgindo e, muito importante, pelo impulso que está a ser dado aos agricultores e ao setor agrícola pelo maior rendimento que está a chegar às suas explorações agrícolas. Quero só terminar a dizer que o responsável do CIRCA da ACOS desmentiu categoricamente a questão de haver 3 semanas sem recolha de animais por parte do CIRCA. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. E, por último, para terminarmos esta segunda ronda, o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. O Partido Socialista tenta fazer um exercício de muita racionalidade, mas, de facto, o PSD não percebe aquilo que é a racionalidade do Partido Socialista e o Sr. Deputado Ricardo Oliveira introduz um discurso que é passado. O Partido Socialista governou durante 8 anos, perdeu as eleições e, de facto, agora aquilo que se quer é mesmo que o PSD e o governo da AD trabalhem. E, de facto, passado 8 meses, quando existem problemas, não ter um discurso de desculpas permanente com aquilo que foi a governação do Partido Socialista. Aquilo que o Partido Socialista gostava que hoje aqui se tivesse trazido é dizer que no investimento e modernização agrícola, perceber quando é que vão abrir os avisos para as explorações de ovinos em Portugal, que tipo de avisos vão existir, dentro de quanto tempo é que os agricultores vão ter a disponibilidade, recursos financeiros para conseguir modernizar as suas explorações. Aquilo que o Partido Socialista aqui gostava que se tivesse trazido, senhoras e senhores deputados, e também o senhor Secretário de Estado, é perceber que, ao retirarmos verbas da prevenção de calamidades e catástrofes, porque cortamos na revisão da PEPAC mais de 50%, perceber de que forma este corte pode ou não influenciar aquilo que é a dinâmica para financiar eventos futuros em relação a esta questão. E, de facto, a racionalidade existe, mas também tem que existir bom senso por parte dos agentes políticos que estão presentes neste tipo de debates. E não foi isso que eu notei. A racionalidade existe se, de facto, o Sr. Secretário de Estado hoje aqui tivesse trazido falar em alterações climáticas, concordamos com elas. A semana passada houve a Conferência das Partes do Clima. Existem 300 mil milhões de euros de verbas para financiar projetos de alterações climáticas e perceber a visão que o Governo da AD tem em relação a estas questões. Perceber de que forma Portugal se está a preparar para utilizar a verba que foi aprovada no Fundo de Perdas e Danos para financiar a agricultura e os prejuízos dos agricultores portugueses. Era só isto que pretendíamos e, de facto, governar é presente e futuro. O passado já foi julgado com aquilo que foram as eleições legislativas há 8 meses atrás. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Senhores deputados, agora que terminamos a fase das perguntas, tivemos 5 intervenções nesta segunda ronda, totalizando, senhores deputados, totalizando um total de 10 minutos, portanto,
dispõe de igual tempo o Sr. Secretário de Estado para responder como entender. Sr. Secretário de Estado, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados e senhoras deputadas pelas questões muito úteis que aqui colocaram. Queria começar por me dirigir à senhora deputada Sónia dos Reis, do PSD, dizendo-lhe que, de facto, as medidas mais imediatas que estamos a tomar, desde logo, é uma aposta significativa nesta vacinação, naquilo que é a disponibilidade que ela está, e por isso já investimos e disponibilizamos €1 milhão para a mesma. Eu tive a ocasião de dizer ao Sr. Deputado Ricardo Oliveira que o plano de ação que estamos a fazer em termos de medidas preventivas daquilo que é a mobilidade do mosquito, que é o agente vetor, e daquilo que é o combate que podemos fazer a este mesmo vetor através de lutas biológicas. Isto requer muita investigação, isto requer muito estudo, muita prevenção. Mas uma coisa que já foi dita e foi assumida aqui hoje pelo Sr. Ministro, no valor de 5,4 milhões, estamos a preparar um plano grande de sanidade animal no próximo ano. Porque nós não sabemos os ataques que possam vir decorrentes de outros serótipos que possam acontecer. E, portanto, a grande aposta que temos que fazer, não sabendo a disponibilidade de vacinas e que tipo de vacinas se encontra e que cocktails é possível fazer, aquilo que nos é mais alcançável é, de facto, aproveitar para fazer uma aposta significativa na sanidade. E aqui temos que inverter uma tendência que vinha acontecendo. E a tendência é que nós gastávamos muitos milhões do erário público para a mortalidade, para um apoio à mortalidade, e andávamos, como já foi dito, recorrentemente atrás de um prejuízo. E aquilo que vamos tentar fazer é, de forma, numa inversão, pese embora a tendência de aparecimento destas doenças seja cada vez mais crescente, o que nos leva a crer que a prevenção, de facto, é aquilo que de melhor podemos fazer. De forma muito clara e transparente ao Sr. Deputado Nelson Brito, e não lhe vou repetir aqui o valor que herdámos do passivo da DGAV que existia, mas vou-lhe dizer aquele que ainda existe hoje. O valor atual, ao dia de hoje, que solicitámos às finanças, ainda não está resolvido, é que havia um entrave relativamente aos pagamentos circa e que provocava alguns atrasos à devolução do dinheiro às OPSAs. E isto era recorrente ao longo dos últimos anos e que nós ainda não conseguimos evitar. Isto devia-se a quê? Às autorizações sistemáticas que as finanças têm que dar e à plurianualidade que existe deste apoio que o Estado dá. E, portanto, como a recolha de animais é um ato contínuo, há despesas contínuas e dar resposta a isto de forma contínua torna-se difícil. Mas quero aproveitar para clarificar de forma muito evidente quais são os números que temos para que o Sr. Deputado não fique com qualquer dúvida do que está aqui em causa. Quando tivemos noção do pico da doença, da recolha de cadáveres, aquilo que fizemos foi para evitar o colapso, para evitar a interrupção. Fizemos um ajuste direto de 2.495.595. Este foi um ajuste direto para compensar um período que podia entrar em vazio, porque, como já vos disse, o sistema CIRCA, em termos de contratualização, aquilo que existe acaba no dia em que acaba o espaço temporal previsto na candidatura que foi feita, concurso internacional, ou acaba quando acaba o dinheiro passível de ser gasto. E nós, como tivemos uma intensidade maior, por precaução, fizemos este ajuste direto. Depois, no valor de mais 30 milhões de euros, divididos em 2 anos, 25 e 26, sendo que 25, 14.973.570, 2026, 12.477.975, que foram hoje mesmos lançados para o Tribunal de Contas e que o Tribunal de Contas irá pronunciar-se sobre aquilo que é o concurso internacional para esta recolha de cadáveres. O Sr. Deputado João Paulo Graça, eu de facto não estive presente porque não podia estar, foram outras entidades que estiveram aqui, mas devo-lhe dizer claramente que, e já foi corroborado, eu ouvi algumas das intervenções, outras não ouvi porque estava a receber umas entidades externas que estavam no nosso país, para que não existam dúvidas, Sr. Deputado, digo-lhe olhos nos olhos. Aquilo que a lei diz
de recolha de cadáveres em Portugal, naquilo que não são as zonas remotas e que estão sob a jurisdição dos contratos que nós adjudicamos para a recolha, para a prestação deste serviço, entre as quais é feita por uma das OPSAs, que aqui já foi amplamente mencionada, tem 48 horas em estado normal para recolher os cadáveres. É evidente que isto nem sempre é possível fazer, mas não sendo possível, os proprietários podem e devem enterrar os animais. Não devem mantê-los 3 semanas, que foi aqui negado, que aconteceu para aquilo, em algumas explorações. E, portanto, Sr. Deputado, respondendo àquilo que hoje me trouxe aqui, o sistema nem colapsou, nem nunca foi interrompido. Sr. Deputado Gonçalo Valente, de facto, a palavra mais importante a darmos aqui, que são aqueles que são os principais, quando alguns querem fazer crer que é o Governo, que é o principal alvo destas situações, não. Nós estamos aqui para isto mesmo, para debater convosco, para explicar, para humildemente dizer se falharmos, que falhamos, mas quem mais sofreu com isto não foi o Governo, nem de longe nem de perto. Quem sofreu com isto verdadeiramente foi a produção nacional. E é essa mesma produção que nós, o melhor que podemos dar, é incentivá-los a continuar a produzir, a serem resilientes, a serem mais capazes. E é isto que nós tentamos fazer com palavras e apelos positivos. Deixar a dramatização, os profetas da desgraça. Nós queremos é que sejam todos, mas todos, os pequeninos, os grandes, qualquer que seja a dimensão, façam queixo, façam cargo, é para aproveitar para divulgar aquilo que de bom temos. E acabando por responder ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Ricardo Pinheiro, e dizer, Sr. Deputado, é verdade, aquilo que nós temos que fazer, o Sr. Ministro explicou aqui relativamente à reforma que conseguimos fazer, da reformulação daquilo que foi possível fazer no PEPAC, foi de facto fazer aquilo que é principal. E o principal é aumentar a rentabilidade dos agricultores. Deixarmos de ser aquilo que é muitas vezes apregoado, o agricultor da mão estendida, o coitadinho, que está dependente de subsídios. Não é isso que nós queremos para a agricultura nacional. O que nós queremos para a agricultura nacional é que haja aqui uma exaltação daquilo que é a sua capacidade produtiva. E que estamos próximos da nossa hora de jantar. Recomendo a todos, comam um bom queijo, bebam um bom vinho português, comam um bom bacalhau português, bebam um bom azeite português, que são estes, que são os melhores do mundo e que resultam do árduo trabalho que os agricultores têm no seu dia-a-dia e que, eu sei que já despertei o apetite e que estamos mesmo a terminar, pelo menos da minha parte, que é essa, e foi sempre esta, a vontade maior e o interesse maior deste Governo. De facto, a nossa tarefa não tem sido fácil, não só por causa destas adversidades, mas não o devo negar, principalmente porque o estado da arte não era o melhor. Isso era reconhecido, amplamente reconhecido. A agricultura tinha sido desvirtuada, tinha sido desmantelada, os seus braços armados tinham sido lançados para outros organismos que não aqueles que era a sua competência, como as florestas ou como os animais de companhia, que são hoje da nossa competência e merecem que a agricultura volte a dar a dignidade aos agricultores. E hoje, se me perguntarem porquê é que ao longo dos anos o Ministério da Agricultura não interagia com os ensinos superiores, com os ensinos profissionais de agricultura, isto teve uma consequência grave. Foi que as escolas hoje de ensino superior tiveram muito aquém das vagas por preencher. E, portanto, senhores deputados, aquilo que deve sair daqui hoje é que, de facto, o Ministério da Agricultura agiu e reagiu no tempo certo e aquilo que fez foi aquilo que era possível fazer. Se era aquilo que era desejável fazer, possivelmente não, mas foi aquilo que foi possível fazer. E aquilo que devemos deixar daqui hoje, mais do que os pessimistas da desgraça, é dizer que a agricultura em Portugal tem futuro, que a produção animal tem futuro e que a carne de borrego nos possa abençoar o nosso Natal, a nossa refeição, a nossa ceia. E muito obrigado pela oportunidade que me deram de vir aqui hoje. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminamos esta audição agradecendo todos os esclarecimentos que aqui nos trouxe, a disponibilidade para estar cá tão fora de horas e a sugerir, depois da referência a tais iguarias por parte do Sr. Secretário de Estado, que fizéssemos um pequeno intervalo, porque são 8h30, para que se possa jantar qualquer coisa. Ou seja, Sr. Presidente, desculpe, sim, mas um pequeno intervalo de quanto tempo, Sr. Presidente?
10, 15 minutos. Ah, senhor. 10 minutos, sim. Sim, para comer maçãs no bar. Senhor, o jantar aqui, estamos a falar de maçãs no bar.